Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre a questão dos fura-filas da vacinação aqui no Paraná. Também vamos falar sobre o pedágio. O nosso entrevistado é o deputado estadual Requião Filho, um dos poucos deputados que fazem parte da base de oposição ao governo Ratinho Júnior. Deputado, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado pelo convite. Eu acho que a gente tem muito o que falar aqui e realmente somos em poucos deputados na oposição. São seis, né? Assim, seis. Porque tem os independentes, mas... Os independentes, a base e os indecisos agora. Mas fazemos um bom barulho lá na Assembleia, levantamos boas questões, não conseguimos, às vezes, mudar o voto dos outros deputados. Eu já convenci deputados, mas eu não mudei o voto deles. Isso é uma tarefa meio difícil. É uma tarefa muito difícil, porque tem deputado lá que parece que não é dono do próprio voto. E é uma situação que vem de bastante tempo, vamos, né? Não é coisa do atual mandato, nada disso, né? Historicamente, né? O parlamento brasileiro, mais ou menos na época do Fernando Henrique, começou a se discutir a governabilidade, as emendas, essa história de base, não base, e o executivo acaba sempre cooptando o legislativo. Por isso que a gente brinca que o deputado ele pode mudar de ideia, mas ele não muda de voto. E isso é uma coisa que eu venho... Quando seu pai foi governador, também era isso, a base era dele, né? Nós tínhamos uma base sólida na Assembleia também. É muito mais fácil para o parlamentar ser base. Veja, eu sou oposição, eu não saio por aí distribuindo os brindes do governo. Eu tenho que apresentar projetos, defender ideias, fiscalizar, cobrar. E a gente tem uma cultura no Brasil, não só aqui no Paraná, mas essa cultura vai para as câmaras de vereadores, vai para o Senado Federal, para a Câmara Federal, de que deputados devem trazer pequenos benefícios. E eu acho que essa cultura é muito ruim para a nossa democracia. É verdade. Bom, deputado, uma dos projetos que até o senhor também encampa, né? Que é a questão dos fura-filas, agora parece que tem uma proposta de multar, né? Quem não respeita a fila na sequência aí na ordem de vacinação, que já estamos com a vacinação atrasada no país inteiro, né? Por má gestão. E ainda tem a questão dos fura-filas. Como é que está essa situação no Paraná? Que projeto, como é que funcionaria esse projeto estabelecendo a multa? Como é possível fiscalizar isso? Multas de 5 a 56 mil reais e a proibição de contratar com o serviço público ou assumir cargos públicos. Por que dinheiro? Porque quem fura fila nem gente é. Vamos colocar em perspectiva a situação que nós temos hoje no Brasil. Mais de 500 mil de mortos. As pessoas da frente de trabalho sem acesso à vacina. Para alguém que tem um amigo médico que comprou um atestado de comorbidade, furar a fila, além das denúncias que temos de desvios nas secretarias municipais de saúde, né? Nós temos denúncia aqui no Paraná que o mesmo CPF tomou 3 ou 4 vezes a vacina. Ou seja, o cara tomou a vacina dele e alguém tomou por ele também. Então a gente busca combater isso, porque como você colocou, nós estamos com a vacina atrasada, um problema logístico, um problema de organização, um problema de planejamento, e quem precisa acaba ficando sem, e quem fura essa fila, né, que inventa uma comorbidade ou que desvia uma vacina, coloca em risco alguém que precisaria estar tomando, porque a vacina ela vai de idade, né, do maior ao menor, vai atender as comorbidades e o pessoal da linha de frente, ela tem uma lógica, não é uma brincadeira. Sim. E nós temos que ter pelo menos 56% dessa população vacinada para a gente pensar numa normalidade. E do jeito que está, vai ser muito difícil. E como é que funcionaria essa fiscalização? O mais difícil é fiscalizar isso. O mais difícil é a fiscalização. Inclusive a aplicação, que gere a aplicação dessa multa. Então as denúncias deveriam ser feitas em todos os órgãos possíveis. Eu acho que numa questão dessa, vale denunciar até para o 193. Liga para o CIAT e faz a denúncia. Liga para a Guarda Municipal, liga para a Polícia, liga para a Polícia Civil, vai na Corregedoria, chama o Ministério Público. É uma luta que é de todo mundo. Não pode ser dizer assim, mas isso não cabe a mim. Eu acho que cabe a todos nós. São 500 mil de histórias, de vidas que foram encerradas prematuramente por esse vírus. E essa ideia de que você pode furar a fila, que você é melhor que alguém, que você é mais esperto que os outros, é uma ideia revoltante. Eu acho que é uma questão de humanidade. Agora, infelizmente, a multa tem que ser pecuniária.
porque quem fura fila não tem moral, não tem ética, vai doer no bolso apenas. Como é que está a tramitação desse projeto? O projeto está tramitando bem, já foi aprovado. Agora eu espero que seja sancionado o quanto antes, né, para que vire lei, para que a gente possa correr atrás da aplicação da multa nos fura-filas. Temos 40% dos municípios com denúncias no Paraná. Não estou dizendo que são prefeitos ou secretários, mas em 40% dos municípios nós temos algum tipo de denúncia, né, de desvio de vacina ou de fura-fila, e isso é muito preocupante. Esse projeto é seu só? Não, esse projeto, na verdade, eu apresentei um projeto primeiro, depois o Traiano, o Romanelli, o próprio Francisquini, acho que assinam junto comigo, porque a gente juntou projetos que chegaram mais ou menos na mesma época sobre o mesmo assunto, né, e montamos, então, um único projeto de vários deputados em cima desse tema. Você vê, como a vacinação é um assunto que parece ponto pacífico, né? A urgência dessa vacinação, a ponto de ter um projeto em que o Requião coloca no mesmo... Não, mais do que isso, o Requião e o Francisquini, que é completamente um campo ideológico completamente diferente. Mas a vacina, eu acho que nesse caso a gente consegue superar. Tem que estar acima. Essas questões têm que estar acima de qualquer ideologia. E outro ponto que também uniu a Assembleia, né, deputado? Já conversamos aqui com outros deputados, inclusive também que fazem parte da base de apoio ao governador Ratinho Júnior, da oposição, é a questão do pedágio, né? A Assembleia fez uma frente e a maioria, todos os deputados, né, entendem que o modelo que estava sendo proposto de renovação da concessão, aliás, de uma nova concessão, a atual vence neste ano, não era bom para o Paraná. Não era bom, não é bom e continua não sendo bom, porque não foi apresentado outro. Nos prometeram outro modelo que não chegou. Mas o que aconteceu? Abre-se o prazo de encerramento de contrato, né? Ao contrário do que diz a propaganda do governo, não é uma vitória do governo Ratinho, é o fim de um contrato. E são 24 anos de pedágio, vou fechar 25 agora. São 20 anos de luta na justiça contra o pedágio, infrutífera, porque a justiça tende a ser lenta no Brasil, nesses casos, entre aspas, complexos. E chega ao fim o pedágio, porque encerra ali o seu contrato. O governador se elegeu se dizendo contra o pedágio. Eu tenho de inúmeras gravações dele, né? Inclusive eu me divirto muito porque eu monto as gravações do Ratinho na campanha. E eu pego uma entrevista dele aqui na Folha de Londrina, corto um pedaço e coloco o final do outro pedaço lá na Gazeta do Povo em Curitiba, porque é a mesma frase no mesmo tempo e no mesmo ritmo. Então ele estava bem treinado. Então tem inúmeras colocações do Ratinho falando a mesma frase, que ele era contra o pedágio. Ele assume o governo e vai para Brasília. E daí vamos dar um voto de confiança para o Ratinho, como diz. Ele foi para Brasília e voltou com mais 15 praças. Eu achei que ele ia para lá para dizer, olha, o pedágio é um problema no Paraná muito sério, tem escândalos de corrupção, o pedágio é réu confesso, teve 30 pessoas presas, gente presa dentro do palácio, gente presa dentro do DR, gente presa dentro das pedageiras. Nós não queremos mais isso no Paraná. Se for para ter um pedágio, nós vamos fazer do nosso jeito, com o menor custo possível e um pedágio justo. Não, ele vai para Brasília, entrega de volta, fala, tá aqui, porque eu falei que era contra, não posso botar novo, então vocês coloquem de novo o pedágio. E tem um bônus, eu tenho 2.000 quilômetros de estradas no Paraná que eu quero pedagiar, que são PRs, estradas estaduais. O pedágio vai para Brasília, eles estudam em Brasília esses 2.000 novos quilômetros, dispensam 1.200 quilômetros, que seriam estradas que necessitam muito investimento e teriam um prazo muito longo de retorno. Ficam com 800 quilômetros, 853 quilômetros mais ou menos, e dentro desses 800 quilômetros, 15 novas praças de pedágio, diversas delas em conurbações urbanas, entre cidades. Praças extremamente lucrativas, onde, por exemplo, Cascavel e Toledo já está, inclusive, duplicado, que foi o governo do estado que fez. Há a grita de uma parte da Assembleia e a defesa do governo, inclusive junto do governo federal, que esse era o único modelo viável no Paraná. Inclusive o ministro Tarcísio da infraestrutura disse que não tinha jeito. O Sandro Alex falava para todo lado que ele apoiava, que era o único jeito de garantir 40 bilhões de reais de investimento. E nós fomos destrinchando isso, a sociedade civil foi entendendo que 40 bilhões de investimento no pedágio é apenas 20% do que ia custar o pedágio. Que era 40 bilhões de investimento, 80 bilhões de lucro e 156 bilhões de custo como um todo. Então apenas 20% do que ia custar para o povo do Paraná seria em obras.
desmobiliza uma parte da Assembleia, uma parte dos deputados continuava defendendo o pedágio. No que a sociedade civil organizada abraça o não pedágio, a não outorga onerosa, muda-se o discurso. Mas eu vi muito pouco de mudança real, né, palpável do que aconteceu. Eles foram para Brasília, disse que falou, mas ninguém viu um documento, ninguém viu um ofício e ninguém viu um novo estudo. E novembro está chegando. Pois é, e aí a questão tinha aquele modelo híbrido que foi rejeitado, né, pela frente... O modelo híbrido é uma outorga onerosa. E os quilômetros de estradas paranaenses só serão pedagiados se a Assembleia autorizar a concessão para o governo federal. O que não aconteceu. Então nós tínhamos diversos erros no modelo do governo federal para ter defendido pelo Sandolex e pelo Ratinho. As estradas não pertencem ao governo federal e não havia ainda a concessão. Não poderia se fazer um estudo ou se fechar um projeto sem saber. Né? Não tem como se prever o futuro. É possível, há indicativos que a Assembleia iria entregar a mando do Ratinho? Sim, mas ainda não tinha acontecido. 2. As obras do novo contrato de pedágio são as mesmas obras do antigo contrato de pedágio. Aquelas que foram superfaturadas, aquelas que tiveram sobrepreço, aquelas que não aconteceram. Como o contorno norte de Londrina, como a duplicação da 277, como as faixas da 092, lá na entrada da 092. Então, obras que não aconteceram. Daí o Requião eu descubro, que há um erro no cálculo do pedágio por parte do DR lá atrás. Um erro no degrau tarifário que se colocou na tarifa como se tivesse acontecido certas duplicações que não aconteceram, e o pedágio como um todo, nos seus 6 lotes, recebeu quase 10 bilhões de reais a mais do que deveria ter recebido por duplicações que não aconteceram. Fazemos a denúncia, o governo não se mexe, não cobra, estudava um acordo de leniência com as pedageiras, eu entro na justiça com meu CPF, pedindo bloqueio de quase 10 bilhões de bens do pedágio ou a feitura das obras. A Gazeta do Povo faz um estudo rápido e estima que 10 bilhões seriam 5 anos de pedágio funcionando de cancelas abertas, sem nós pagarmos o pedágio dando toda a estrutura para nos atender. Esse é o tamanho do rombo. E o governo não faz nada. Estava fazendo um acordo de leniência com as pedageiras que só cessou porque a deputada Mabel Canto, uma das independentes da Assembleia, denunciou para o Ministério Público Federal. Então, o pedágio, apesar de parecer uma unanimidade que todo mundo é contra, eu acho que todo mundo faz o discurso contra. E nós ainda vamos descobrir quem realmente é contra o pedágio. E o tempo está passando, né? O tempo está passando, vem novembro, as pedageiras estão aí, as obras não acontecem, ninguém cobra as obras, os contornos não acontecem, Araponga, Londrina, a cidade do Ratão, Jandaia, tá lá, tá tudo parado, as coisas não saem, tentaram fazer um acordo ruim lá de desviar, em vez de fazer o contorno, cortar a cidade no meio. E nós estamos aí, vendo o silêncio do governo, do Ministério Público e do Judiciário. Agora, a questão do pedágio, ela gera muita polêmica e muita controvérsia. E aqui na região, né, deputado, Londrina, a gente sempre teve pedágios muito caros, né? A região ali de Jataizinho, Jacarezinho, do Norte Pioneiro, enfim. E aí, quando começou, quando foi feita a concessão há mais de 20 anos, com o ex-governador Jaime Lerner, que faleceu recentemente, houve toda aquela grita por conta de os pedágios caros, será que vai duplicar? Será que isso vai trazer melhorias? E aí veio o seu pai, governador, ou baixo acaba, não acabou também, e acabaram que os dois ficaram estigmatizados. Um porque criou o pedágio, o outro porque disse que ia acabar e não acabou. Mas veja... Você vê como é que é uma questão que vem... São 20 anos de briga com o pedágio. Foram mais de 40 ações contra o pedágio. 40 ações contra o pedágio que não iam para frente, que não se desenvolviam, que não aconteciam, que se enrolavam na burocracia da justiça e, ao mesmo tempo, chegava o final de ano, o pedágio pedia aumento, nós negávamos aumento, porque já dizíamos lá atrás que era superfaturado, o Ministério Público da época dizia que não, o Judiciário dizia que não, que era o contrato tinha que ser cumprido, que as pedageiras eram imaculadas, né, e nós denunciando eles. 40 ações. Chegava o aumento, não vamos dar aumento, está superfaturada a obra, nós fazemos por muito menos a mesma obra, isso aqui está errado. Em 30 minutos saiu uma decisão do juiz, conselho do aumento. A gente recorria da liminar,
Tem liminar que até hoje, de aumento dado há 20 anos atrás, o recurso não foi apreciado. Tem essa questão da morosidade. A morosidade da justiça e a velocidade da justiça, a propriedade e a morosidade contra. Bom, para a gente finalizar, eleição ano que vem, já há articulações do governo estadual, né, alianças do PP já apoiando aí o PSD, o Cidadania também, que é base de apoio do Ratinho, apoiando uma eventual... Eu estou achando muito divertido essas alianças do Ratinho, porque o Ratinho está no PSD. E o PSD nacional diz que vai coligar com o PT. E eu quero ver daí como é que vai ficar o Ratinho defendendo o Bolsonaro coligado com o Ricardo Barros. Vai ser divertido. Isso. E vai ser complicado. Obrigado, deputado, pela sua participação. Obrigado. E se você que está assistindo a gente gostou, Requião Filho nas redes sociais e requiãofilho.com.br. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.